Galera, é difícil. Então, galera, acredito que todo mundo vem acompanhando, né, essa tragédia que aconteceu com o time da Chapecoense, enfim, com os jornalistas, alguns tripulantes. Eu pensei em gravar um vídeo, né, uns 2 dias depois, 3 dias depois, porque eu sou extremamente apaixonado por futebol. Eu sempre joguei futebol, na verdade, desde que me conheço por gente. E por conta do futebol, né, por conta do esporte em geral, mas principalmente por conta do futebol, eu me formei em jornalismo. Aquele sonho de você pegar, de acompanhar os times, de acompanhar campeonatos e tudo mais, enfim, né, de se realizar. Mas eu pensei, por amor ao esporte, por amor realmente ao jornalismo também, eu falei, eu tenho que gravar esse vídeo. TV, rádio, enfim, as mídias todas já estão transmitindo tudo, né? Tudo isso, aquilo e tal. Mas eu pensei em fazer de uma forma diferente. Enfim, depois do ocorrido, minha mãe me ligou e falou: Leonardo, nossa, que triste, é isso, é aquilo. Parece que o time tava bem, né? Que time é esse? Onde fica esse time? Minha mãe um tanto curiosa. E assim, eu já vinha acompanhando a Chapecoense já tinha um tempo também. Então pensando nisso, cara, acho que muita gente não conhecia a Chapecoense, né? E muita gente conhecia também, mas tipo, não sabe muita coisa que esse time já passou, de onde surgiu. Eu fui pesquisar algumas curiosidades sobre a Chapecoense. Então eu separei 10 tópicos, né? 10 pontos para dizer quem é a Chapecoense. Na década de 70, no oeste de Santa Catarina, possuía apenas alguns times amadores. Então, comparado ao profissional, era bem inexpressivo. Só que nessa época já existia uma rivalidade muito grande entre o Atlético Chapecó e o Independente. Mas para tornar o futebol um pouco mais forte, para tentar alavancar o esporte na cidade, os donos, dirigentes desses times decidiram se unir, né, conversar. E depois de várias reuniões, em 10 de maio de 1973, surgiu, né, e foi fundada a Associação Chapecoense de Futebol. O time de Chapecó é o clube mais novo que está disputando o Campeonato Brasileiro agora da Série A, né, desse ano de 2016. Ele tem apenas 43 anos de fundação. Comparado a Corinthians, né, que foi fundada em 1910, Santos em 1912, Atlético Mineiro em 1908, é o caçulinha, é o garotinho mais novo ali na Série A do brasileiro. A rápida evolução do time chamou a atenção e vem chamando a atenção de muita gente. É uma ascensão meteórica, galera, que assim, para quem acompanha o futebol, é para deixar de boca aberta. Em 2009, ele disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e ficou na 3ª colocação, tendo acesso a Série C. E aí em 2012 ficou mais uma vez na 3ª colocação, que subiu para a Série B do Brasileiro. E aí em 2013 ele foi vice-campeão da Série B, da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, assim então conseguindo um acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda ressalta, nunca caiu. O clube é o atual campeão catarinense e eles já conquistaram 5 taças do campeonato. Mas tem uma curiosidade que é interessante, que é o seguinte, então você que, enfim, conhece a história, se realmente é verídico ou não, comenta depois aqui no vídeo pra gente, enfim, discutir sobre isso. Fala-se que a Chapecoense, ela foi campeã nos anos de 77 e 78. E para comemorar, né, enfim, esse bicampeonato, eles deixaram a taça em algumas lojas, né, pelo comércio da cidade, né, passando, enfim, para comemorar com todo mundo. Só que um dia essa taça foi parar em uma livraria e um oficial de justiça foi lá, pegou essa taça e levou ela para o Joinville, que na época foi vice-campeão, né. Teve uma discussão muito grande, gerou uma revolta muito grande, só que infelizmente, consta-se que o título é do Joinville e não de Chapecó. Então, provavelmente, em algumas pesquisas, né, fala-se que a Chapecoense é bicampeã, mas não vai ter, tipo, 77 e 78, só vai ter 77. O time também chama atenção por um simples detalhe, o orçamento. O orçamento da Chapecoense este ano é de mais ou menos 45 milhões de reais. Parece muito dinheiro, mas comparado ao Flamengo, tem 10 vezes esse valor, que eu acredito que não é muita coisa, né? E mesmo assim, o time vem fazendo história pouco a pouco e ainda consegue chegar em uma final sul-americana. É de tirar o chapéu. Antes dessa evolução e ascensão muito grande, né, da Chapecoense, eles passaram por algumas dificuldades também e alguns problemas. Em 2001 e 2006, passaram por problemas financeiros e de gestão do clube. E em 2001, chegou a ficar na última colocação do Campeonato Catarinense. A primeira casa da Chapecoense foi construída em 1976, 3 anos depois, né, a fundação do clube, e se chamava Índio Condá, que tinha uma capacidade de mais ou menos para 15 mil pessoas. Em 2007, o clube lançou um novo projeto que foi a Arena Condá, que foi ficar pronta só agora em 2014 e que aumentou a capacidade para os torcedores, para 22 mil. Isso se tornou esse estádio, né, que a gente vê, enfim, vários jogos que se tornam caldeirão, né, aquilo lota. Todo time grande que vai jogar lá passa um sufoco muito grande. E no número 8 eu tenho mais uma curiosidade, que é o seguinte, quem já assistiu o jogo da Chapecoense, ou enfim, quem vem acompanhando o clube, algumas notícias, já percebeu que tem um índio, né, guerreiro, como arco e flecha, tem uma criança que é super
enfim, já é um símbolo ali, né, da torcida, com o cocar, assim, do índio e tudo mais. Mas de onde veio isso? Eu vou ler aqui para não errar nada, que foi uma notícia que eu encontrei. Se isso é certo, galera, eu não sei. De verdade, foi uma pesquisa que eu encontrei. Mais uma vez eu digo, comenta aqui embaixo pra gente discutir. Fazendo jus ao nome do seu estádio, que homenageava Vitorino Condá, líder do povo indígena Caingang, acredito que é essa a pronúncia, que habitou a região do oeste catarinense. Então o índio se tornou mais um mascote ali do time de Chapecoense, que também tem até uma estátua, né, de bronze lá no estádio. Galera, o time era modesto, mas não sentia pressão de time grande não. Em 2014, o Chapecoense bateu o Internacional 5-0. Exatamente, 5-0. E no outro ano, em 2015, aplicou uma goleada de 5-1. E nada mais, nada menos que o atual campeão brasileiro, Palmeiras. E por último, galera, é o seguinte. Na maioria dos clubes, quando estão disputando mais de um campeonato, o que eles fazem? Eles, né, botam um foquinho no campeonato e deixam o outro de lado. Mas com a Chapecoense não foi bem assim não. A Chapecoense chegou na final da Sul-Americana e ainda ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, mais uma vez na zona de classificação para a Sul-Americana. Em várias situações, sejam elas boas ou ruins, a gente consegue tirar algumas lições. A gente consegue perceber que desde o início, né, o futebol em Chapecó, eles quebraram, né, essa coisa da rivalidade, né? Eram times rivais, eles se uniram para tornar o futebol lá da cidade um pouco mais forte. E pode ter certeza que eles conseguiram. Vocês conseguiram tornar o futebol de Chapecó mais forte. Independente de qualquer coisa, vocês conseguiram realmente mostrar que é lutar por um sonho, que é o principal, né, na vida do ser humano. Se você não tem um objetivo, se você não tem um sonho, eu acho que a gente não tem uma razão para viver. A gente tem que ter aquele objetivo. Eu vou conquistar isso, e é isso que eles vinham fazendo. E até chegar a uma final Campeonato Sul-Americano. E também vale ressaltar o que o time do Atlético Nacional fez diante de toda a situação. Eles iam se enfrentar numa final, e para quem acompanha o futebol sabe, ia ser um duelo assim, muito grande. Ia ter catimba, ia ter entrada firme, discussão, né, e tudo mais ali dentro do campo. Depois isso ia acabar. E diante de toda a situação do que aconteceu, enfim, alguns jogadores, né, diretoria, eles foram à TV e falaram que o título seria da Chapecoense. O futebol nunca foi, não é e nunca será apenas futebol. E além dos jogadores, tinham jornalistas ali que também estavam lá para contar essa história pra gente, para trazer, né, para mostrar esse sonho que os jogadores estavam vivendo. Eu tava falando isso com a minha mãe, né, e tudo. Minha mãe tava falando de profissão também, né, e por eu ser formado em jornalismo. Falou, nossa, Leonardo, você viu tal, tipo, tinha... Enfim, é muito triste, galera. Eu não vou me prolongar de verdade, que é bem difícil. E o que eu posso dizer em meu nome, né, do Leonardo Ricardo, do Vai Por Mim, é muita força. Que Deus abençoe a família de vocês e que ainda a gente vai ver a Chape chegar muito mais longe. Valeu, galera. Fui.